Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à celebração dos 63 anos da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. Ao longo deste dia, viveremos momentos de trocas, homenagens e reconhecimento à formação em saúde pública, com destaque para as residências médicas e multiprofissionais. Neste momento, convido para a fala de abertura a diretora da Escola de Saúde Pública, professora, mestre Terezinha Valdu, que nos dará as boas-vindas nesta data especial. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Muito feliz. Hoje, sem dúvida nenhuma, a gente inicia nesses 2 dias a programação que se comemora 63 anos da Escola de Saúde Pública. 63 anos que vem escrevendo a sua história, vem desenvolvendo o seu grande objetivo, que é a qualificação, a formação de profissionais para a área da saúde. Esse foi o grande objetivo de quando ela foi pensada, lá em 1962. Então, 11 de julho de 1962, ela foi inaugurada. E de lá para cá, ela veio se fortalecendo primeiramente na formação técnica de profissionais para a área da saúde, para fortalecer a Secretaria Estadual de Saúde. E esta é a sua grande missão, que até hoje a gente cuida, a gente vem desenvolvendo e a gente vem realizando formação profissional em todas as áreas da saúde. E a escola também vem acompanhando e se fortalecendo com o nosso Sistema Único de Saúde. Hoje iniciamos fortalecendo a Secretaria Estadual de Saúde com o olhar na qualidade da assistência à saúde para o povo gaúcho. E à medida que o nosso sistema de saúde foi sendo implementado no nosso país, passou a ser o nosso norte de formação. Porque todos nós, com absoluta certeza, queremos um SUS de qualidade, um SUS presente, um SUS que faz a diferença. E isso a gente trabalha muito dentro da Escola de Saúde Pública, dentro da nossa área de formação. Tanto é que eu só vou lembrar de 2 grandes eventos que a escola sustenta, que se construiu dentro da escola, com os seus residentes, com os seus dirigentes. Primeiro, em 1975, e aqui estamos com a Cris, representando a nossa rede de escola da Fiocruz. Em 1975, por iniciativa do secretário da Saúde, do dirigente da Escola de Saúde Pública, se abriu o curso de formação de sanitarista, em parceria então com a Fiocruz, com a Escola Nacional, se abriu a primeira turma do curso de formação em saúde pública, formando sanitarista para o fortalecimento desta visão da Escola de Saúde Pública. E um curso que até hoje a gente tem a satisfação de realizar. Estamos com 2 turmas, né, Carla? Carla coordena pela escola, é a nossa chefe de divisão da área e coordena este curso. Então, com muito orgulho, a gente sustenta o que foi idealizado, né, naquela época e que todos os dirigentes, secretários da saúde, governo do estado, sempre valorizou muito esta formação. E outra formação, e que está dentro do nosso evento, é os 50 anos da residência da atenção básica
da família e da comunidade. Residência que também há 50 anos atrás iniciou e que até os dias de hoje vem formando os nossos residentes. Porque todos nós sabemos, nós que somos profissionais da saúde, sabemos que é lá na atenção primária, é lá na atenção básica que tudo inicia e que tudo pode ser transformado à medida que temos bons profissionais que sabem conduzir um processo de tratamento, um processo de encaminhamento. Então, se pensar em fortalecer a atenção primária, é se pensar trabalhar prevenção em saúde. Então, também com muito orgulho, estamos aqui com o coordenador desta residência, que é o Elson, que depois, né, vai ter a fala também. E estamos com a nossa coordenadora da RIS, porque também há 40 anos atrás se pensou na formação da residência em psiquiatria. Também completando 40 anos, também teremos uma programação onde a gente vai falar especificamente da nossa residência. Mas também é algo que foi pensado, e todos nós sabemos a importância do equilíbrio das nossas vidas, a importância de se trabalhar a assistência dentro da área da saúde mental. E também, com muito orgulho, esta residência se sustenta, o nosso grande campo de formação é o Hospital Psiquiátrico São Pedro, aonde que conduz com muito sucesso. Temos aqui o Gustavo, viu, Gustavo, né, que vem representando esta residência, que também é menina dos olhos da Escola de Saúde Pública. E também estamos comemorando a RIS, Residência Integrada em Saúde, aonde a multiprofissional passou a ter uma portaria com a oficialização, então, da integração de todas as residências desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Saúde, coordenada pela escola, e aqui estamos com a nossa coordenadora, Maria Antônia, que também vai estar apresentando para vocês em seguida. Então, essa é a nossa festividade, esse é o nosso orgulho. Há 10 anos e meio que estou na direção da escola, eu sinto um orgulho muito grande, mas ao mesmo tempo um desafio diário para manter essa história viva, essa história forte e essa história que vai ao encontro da qualidade, da assistência oferecida pelo nosso Sistema Único de Saúde, pela nossa Secretaria Estadual de Saúde e pelo nosso governo. É um desafio muito grande, mas juntos com toda a equipe da escola, que eu tenho muito a agradecer, desde que eu cheguei, porque eu cheguei para um serviço público em 2015. A minha trajetória era o serviço privado. E eu vim para o serviço público em 2015 e tive que aprender muito. E agradeço de coração todos os servidores que passaram pela escola, o que não estão mais, o que estão lá, porque eu sempre digo, em todas as minhas falas, o que se constrói no coletivo, a chance de dar certo é muito maior do que aquele que acha que a cabeça da gente sabe tudo. A gente não sabe nada. É só olhar para os lados que tu vê o quanto tu precisa aprender. E está falando uma profissional de 50 anos de formação. Também 50 anos de formação, estou fazendo agora o dia 26, sou enfermeira, então sempre atuei dentro da área da saúde. Então a gente sabe que é no coletivo que a gente vai fazer a diferença. Mas para construir esse coletivo, a gente precisa trabalhar junto. A gente precisa estar junto. Agradeço a todos os servidores que hoje estão na escola, os que passaram pela escola, os que iniciaram toda esta caminhada, que foi o grande desafio que, quando cheguei, eu procurei honrar. E a gente sente muito orgulho do que continua fazendo. Muito obrigado para vocês.
dou início, então, à nossa programação e sinto-se à vontade em perguntar, em participar, porque esse é o objetivo, é agregar e somar conhecimento sempre. Muito obrigada. Muito obrigada, diretora, pelas palavras. Damos sequência ao nosso evento com o primeiro painel do dia, as ações de comunicação e saúde. Convidamos ao palco a professora doutora Carla Albert, chefe de divisão de pesquisa da ESP, que irá coordenar esta mesa. Bom dia a todos e todas. Vi várias colegas, estou muito feliz de ver as colegas, né, assim, em carne e osso, dos Nuresques e começo a minha fala pelos Nuresques agradecendo a presença de cada um e cada uma de vocês, porque a gente, né, Ana Cristina, a Terezinha e toda a comissão da organização da festa, a gente, né, trabalhou e se empenhou para que todos os momentos possam ser super proveitosos, né, de uma forma institucional, mas também teórica. E por isso, né, sem mais delongas, tivemos a sorte, porque também a sorte conta, né, na vida, nas andanças da vida, de termos a confirmação pelo Dr. Morales, né, que é o representante da OPAS no Brasil, já em junho, né, essa confirmação da presença, né, da Organização Pan-Americana de Saúde nesta quinta-feira, né, neste início de atividades comemorativas da ESP. E numa temática, eu vou me mexer, porque eu, né, não posso ficar quieta, e numa temática que nos atravessa, né, e atravessa os serviços de saúde de uma forma muito desafiadora, mas também muito prospectiva, né, de nos envolvermos e promovermos de fato a saúde, né, nos territórios, que é a comunicação em saúde. Então, desde já eu agradeço demais ao Luiz Felipe Sardenberg, que é o é o diretor de comunicação da OPAS, e ao representante da OPA, Dr. Morales, pela cedência, vamos chamar assim, de algumas horas, uma cedência presencial da comunicação da OPAS aqui junto à escola, para tratar desse tema, comunicação em saúde, e já dar é um spoiler, mas é um spoiler, como é que eu vou dizer, retrospectivo, na verdade, né? O que não sei se é bem... a OPAS, né, a equipe de comunicação da OPAS, ela ministrou e ministrará para a próxima turma um módulo de comunicação em saúde, né, para a próxima turma de saúde pública, do curso de especialização em saúde pública, para o ano que vem, e já ministrou essa disciplina Sim, mas lembra só, eu já me esqueço foi abril, né? Foi abril e maio, 30 horas de comunicação em saúde. Então, a presença da OPAS aqui, nessa data, passa muito também por essa parceria, né? Essa parceria que a OPAS prontamente atendeu a um pedido, a um chamado, para que assumissem uma disciplina, e uma disciplina, né? Não precisamos nos alongar muito a questão da comunicação e a pandemia, né? Foi, assim, fundamental para que muitos dos nossos colegas, inclusive, assim como a população, entendessem a importância da vacinação. Então, a OPAS, nesses avanços em comunicação e saúde, ela tem um papel fundamental. E temos, então, hoje a presença da professora mestre Sara Bogo. Ela é mestre pela UNB e faz parte da equipe de comunicação da Organização Pan-Americana de Saúde. A professora Sara, então, terá 1 hora para desenvolver a temática e, pós essa exposição, a gente pode
perguntá-la, né, saber como, onde, por quê, a comunicação na OPAS ela é trabalhada e como a OPAS trabalha também essas ações com os municípios, isso em várias regiões do país. Professora Sara, por favor. Olá, bom dia a todas, todos e todos. É uma grande honra estar aqui hoje, aqui com vocês. Não só enquanto comunicadora da OPAS, que a gente tem muita admiração por essa escola de saúde pública, né, uma jovem senhora de 63 anos, mas também como comunicadora, jornalista que cresceu e se formou aqui no Rio Grande do Sul. Hoje resido em Brasília, mas é muito bom estar aqui com vocês. Estava um pouco desacostumada com o frio, né, mas parece que eu vim na semana certa, porque se fosse semana passada, acho que seria pior. Então, é muito prazer estar aqui com todos e todas e todes. Eu queria cumprimentar, então, a diretora da escola, Terezinha Cardoso, e a professora Carla Albert, coordenadora da especialização, e agradecer o convite e agradecer as nossas parcerias, assim, para a OPAS é muito importante as parcerias que nós estamos construindo aqui desde 2024, então, muito obrigada, assim, por me receberem. Eu vou ficar aqui no cantinho também, que eu enxergo melhor. E hoje eu fui, né, então, convidada para falar sobre um tema que, como a professora Carla mesmo... gente, só um pouquinho, eu vou botar o meu cronômetro aqui, porque senão eu falo demais, daqui a pouco, né, vão me matar na hora do coffee break se eu não parar de falar. Então, só para eu ter um norte aqui do quanto eu estou falando. Então, eu fui convidada para falar sobre comunicação em saúde. Falar em comunicação, como a professora Carla falou, é um tema que nos atravessa em todos os campos da nossa vida, né? Um bebê recém-nascido não fala, mas se comunica, né? Ele tem o seu jeito de falar sobre as suas necessidades, de falar sobre as suas, o que é que ele está precisando naquele momento. Então, desde o recém-nascido, a comunicação está presente. E na área da saúde, mais ainda, né? Então, por que você está falando sobre comunicação para quem não é comunicador? Não importa, a gente faz comunicação todos os dias, né? A gente sai de casa e já está se comunicando, né, no olho a olho da pessoa que a gente está no nosso dia a dia profissional. Pode passar, por favor? Então, eu já falei que eu cresci aqui no Rio Grande do Sul, eu me formei em jornalismo aqui. Depois, como a professora Carla, pode passar, isso. A professora Carla falou, eu fiz uma especialização em comunicação em saúde na Fiocruz e o mestrado lá na UNB em comunicação e sociedade. E hoje eu estou aqui como consultora de comunicação da OPAS. A Organização Pan-Americana de Saúde, para quem ainda não conhece, ela foi fundada em 1902. Então, ela é uma centenária aí. E desde 1949, ela aceitou fazer parte da Organização Mundial da Saúde. Então, hoje ela é a agência da região das Américas, o escritório regional, né, da região das Américas na área de saúde da OMS, e ela também faz parte do sistema ONU por conta disso, e é o organismo regional especializado em saúde da Organização dos Estados Americanos. Então, por que eu estou falando isso? Porque a OPAS ela é anterior à OMS. Então, o trabalho que a OPAS desenvolve na região das Américas é anterior à criação da Organização Mundial da Saúde. Hoje, o nosso escritório, né, em Brasília é o escritório da OPAS e da OMS no Brasil. Pode passar, por favor. E o que a OPAS faz? A OPAS ela coopera tecnicamente com os países e trabalha de forma colaborativa com o Ministério da Saúde, estados, municípios e organizações da sociedade civil, universidades, escolas e outros parceiros, para promover uma tomada de decisão baseada em evidências, melhorar e promover a saúde como um motor de desenvolvimento sustentável.
Pode passar, por favor. Então, hoje, né, o que eu estou propondo a falar aqui com vocês? Compartilhar alguns conhecimentos, alguns conceitos sobre comunicação de saúde como prática social, voltada para o fortalecimento do direito à saúde do SUS, e também apresentar um pouquinho como é que é o trabalho que a gente desenvolve lá na área de comunicação. Uma primeira premissa que eu queria comentar é que não se faz comunicação sozinha. Então, fiquem à vontade se quiserem fazer algum comentário, alguma intervenção ao longo da minha conversa aqui com vocês. Todos os comentários são bem-vindos, tem colegas da comunicação aqui também que eu já conheci. Então, fiquem à vontade, se alguma coisa não concordarem, quiserem dar uma outra opinião, ou quiserem só dar um relato, porque comunicação se constrói com pessoas e não sozinho. Pode passar também. Eu também queria falar, né, uma outra premissa que a gente tem sobre saúde, que saúde não é ausência de doença, mas o completo estado de bem-estar físico, psíquico e social. Então, ela está relacionada com acesso ao saneamento básico, a coleta de lixo, emprego, educação, lazer, entre outros. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a comunicação, ela não se faz sozinha e ela não se faz sem contexto. A gente precisa saber em qual contexto que a gente está inserido para poder falar e pensar na comunicação. Então, eu queria também trazer isso como premissa. Pode passar, por favor. Bom, um cuidador de uma criança, né, de um bebê, só no primeiro ano de vida, né, dessa criança, tem que levar essa criança inúmeras vezes para tomar uma vacina. Chutaria aí de 7 a 10 vezes, só para não errar no cálculo, mas que é muito, né? Quem tem filho pequeno sabe que são muitas vacinas todos os meses, só no primeiro ano de vida, depois tem o segundo, né, terceiro. Então, imagina se esse cuidador sai de longe, às vezes gastando dinheiro da passagem que vai fazer falta no final do mês, e aí ele chega na unidade básica de saúde e não recebe a orientação adequada em relação àquela vacina, e deixa de vacinar o seu filho por algum motivo. A chance dele não voltar para retomar aquela vacina que devia ter sido tomada naquele momento de vida é muito grande. Só por uma questão de informação, uma questão de comunicação que não foi bem adequada. Então, olha o impacto, né, da comunicação. Tem impacto profundo na vida das pessoas quando a gente está falando sobre levar informação adequada, acolher essa pessoa e falar, e às vezes até passar da informação, mas não de uma forma que é compreensível para aquela pessoa, para aquela mãe, para aquele pai, para aquele cuidador. Então, é uma oportunidade valiosíssima, e como vocês todos, né, todos são da área de saúde sabem, que a vacinação é uma das estratégias mais custo-efetivas que nós temos. Então, perder uma chance de vacinar uma criança, por exemplo, a gente está perdendo uma chance valiosa com impacto direto na nossa sociedade. Então, pode passar, por favor. Por isso que eu queria que hoje a gente tivesse em mente que comunicação em saúde é sobre ser fluente em seres humanos. Sempre que a gente for pensar em comunicação, a gente tem que pensar sobre isso, sobre o outro, sobre a pessoa que está ali do outro lado. Faltou o crédito aqui, eu vou fazer uma meia-culpa, mas quem falou essa frase não é minha, apesar de ser linda, mas é a professora Renata Schiavo, que é um dos grandes nomes da comunicação e saúde no mundo, e eu acompanhei uma palestra dela e ela trouxe essa perspectiva de ser fluentes em seres humanos, e eu acho que esse é o norte, assim, do meu trabalho, do trabalho nosso no escritório da Organização Pan-Americana de Saúde, e gostaria que ficasse essa mensagem para todo mundo, assim, que trabalha com pessoas, né? A gente tem que ser fluente em seres humanos, saber escutar, saber acolher e saber traduzir aquilo que a gente quer falar, né? Tentar, traduzir da melhor forma para que a nossa mensagem seja bem compreendida. Pode passar, por gentileza. Então, eu fiquei pensando, né, a gente teve o nosso módulo de comunicação e saúde, não sei se tem alguém do módulo aqui, porque eu conheci todo mundo online, mas se tiver alguém presencialmente, olha ali, ó, assinar, a minha orientanda tá ali, já achei ela, a gente vai se conhecer pessoalmente hoje, né, Karen? E tem mais pessoas ali, quem mais levantou a mão? Seu nome? Ah, você é Ana Luísa.
Luísa, muito prazer, Ana Luísa, muito bom estar com vocês. E aí eu fiquei pensando assim, o que a gente podia trazer desse módulo, que a gente tem, né, um tempo muito curto aqui, a gente teve mais de um mês de aulas, e como falar um pouquinho desse tema. E aí a gente tem duas professoras que são nomes da comunicação e saúde no Brasil, que é a professora Inesita Araújo e a professora Janine Cardoso. Elas lançaram um livro em 2007 chamado Comunicação e Saúde. E elas propõem um olhar para a comunicação a partir dos princípios do SUS. A gente tentar entender assim, como a comunicação relacionada ao SUS, ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Inclusive, né, a professora Janine nos brindou com uma palestra no nosso módulo de comunicação e saúde, e ela falou exatamente sobre isso, assim, sobre os princípios do SUS, e de forma muito mais aprofundada, obviamente, do que eu vou tratar aqui hoje. E então foi um módulo muito rico, inclusive, a gente conseguiu reunir, né, uma série de profissionais, assim, porque a comunicação, ela mexe muito com a gente, assim, então todo mundo fica muito empolgado, nossa, vamos falar sobre comunicação, vamos debater comunicação. Então a gente teve, essa foi uma das primeiras disciplinas do módulo de comunicação e saúde. Então eu trouxe alguns princípios, né, e para a gente pensar um pouquinho a comunicação. O primeiro princípio é universalidade. E a comunicação como um direito de todas as pessoas, e isso na saúde se expressa como um acesso ampliado e facilitado às informações necessárias e à população não ser apenas destinatária de uma comunicação, mas também interlocutora. Então, isso é um ponto muito importante. Pensar a comunicação enquanto princípio da universalidade é pensar que, assim como a saúde, que nesse país é considerado um direito previsto na Constituição, a comunicação também é um direito, né? E está previsto lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pode passar, por gentileza. Como falei, está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, e esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Pode passar, por favor. Quando a gente fala do direito à interlocução, né, de olhar para a comunicação, que tem um outro, lá do outro lado, a gente fala de alguns modelos, né, que a gente estuda na comunicação, existem alguns modelos informacionais. E, antigamente, acreditava-se que a comunicação era o emissor, ou seja, eu estou aqui, né, falando com vocês, a emissora, a mensagem, que é o assunto que eu estou trazendo hoje, e teria um receptor, por meio da voz, por meio da fala, por meio dessa palestra, né, que eu estaria transmitindo a minha mensagem. Mas acreditava-se que o que eu falava chegava em vocês, exatamente do jeito que eu estou falando, e tudo limpo. Mas a gente sabe que não funciona assim. Cada um de vocês que está sentado aí tem uma história, tem uma realidade lá no seu trabalho, tem um histórico de vida, tem, né, seus traumas, suas vitórias. Então, cada um de vocês tem uma bagagem. E essa bagagem, ela vai impactar na forma como vocês estão recebendo a mensagem que eu estou transmitindo. E no nosso dia a dia, né, profissional, acontece exatamente igual. Por isso que não dá para a gente pensar na comunicação apenas da forma que eu coloco aquilo que eu quero dizer. Como muitas campanhas ainda são assim, né? Que é como se... eu lembrei de uma história que uma vez eu fui dar uma palestra, e a palestra era sobre... Era para ensinar, era uma oficina, na verdade, para ensinar um grupo sobre como construir uma página do Facebook. E aí eu cheguei lá, estava na sala de espera ainda, conversando com as pessoas, e aí eu ouvi muito das pessoas que estavam aguardando, elas falavam o seguinte: poxa, a gente está cansado, a gente faz um monte de folheto, a gente faz folder, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e as pessoas não leem. As pessoas não sabem que elas têm que vir se vacinar, mas eu já entreguei o papel para elas. Por que elas não sabem?
né? Ninguém gosta mais de ler nesse país, aquele papo, ninguém gosta mais disso, agora só querem saber de rede social. E aí eu estava escutando, eu disse, mas você tem um modelo, né, desse folder? Aí eles colocaram um papel assim, levantaram uma folha A4, escrita numa letra 11 ou 12, só texto, de cima a baixo. Eu disse, olha, se eu recebesse esse folheto, eu também não leria. Também não saberia as informações que vocês querem passar para mim. Primeiro, porque não é atrativo. Segundo, porque muitas pessoas não têm um nível de escolaridade adequado, podem até saber ler, mas talvez não vão conseguir interpretar. Terceiro, porque não fala em vacinação, fala em imunização. Né? Nossa, tão óbvio, Sara, mas a imunização é a mesma coisa que vacinação, não é óbvio. O óbvio na comunicação, ele precisa ser dito. Então, quem está do outro lado e por que essa pessoa não está lendo esse folheto? E qual seria a forma mais adequada, né, de eu transmitir essa informação? Ah, não, hoje é rede social, então eu devia ter colocado na rede social que essa pessoa ia ler. Depende. Ela tem acesso à internet? Ah, mas hoje todo mundo tem um celular. Tem, mas todo mundo tem um celular com uma internet de qualidade? Ou é uma internet que vai ficar trancando, que ela vai conseguir ler as 2 primeiras linhas e não vai ler mais nada? E aí a informação do dia da vacinação está lá na última linha. E aí travou o site, ela já se encheu o saco e desistiu. Então eu convido vocês a pensarem nisso, assim, quem está do outro lado? Pode passar, por gentileza? Por isso que hoje o modelo que a gente acredita de comunicação é uma comunicação em rede. É o emissor e o receptor juntos, interligados. Né? Eu mando a mensagem, eu recebo a devolutiva, ele manda a mensagem, a partir da mensagem dele, eu transformo a minha comunicação. Pode passar, por gentileza. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que a comunicação inclui, mas não se reduz a informações, técnicas e tecnologias. A comunicação, ela é relação. Ela é um processo permanente de construção de sentidos, manutenção, atualização e transformação. Sempre, mas sempre, em determinados contextos. Então, o que funcionou para tal município, vai funcionar para o meu município também? Pode funcionar, mas de repente vai precisar de adaptações. Não necessariamente da forma como foi usado naquele município, porque cada município tem uma realidade, tem um perfil populacional, né, tem diferentes características. Pode passar, por favor. Como está o tempo aqui? No campo da saúde, gente, a comunicação, então, como eu falei, não se dissocia da noção de direito. A gente não está fazendo um favor para as pessoas quando a gente está tentando se comunicar da melhor forma. A gente está garantindo um direito que também é nosso. É um direito nosso de receber informação de qualidade, baseada em evidências, e é um direito das pessoas com quais nos relacionamos de ter acesso a isso também. Ela deve ser dirigida às cidadãs e aos cidadãos. Ela deve ter como objetivo o aperfeiçoamento do sistema público de saúde, deve estabelecer um diálogo público sobre temas de interesse e deve garantir às pessoas informações suficientes e oportunas. Por que informações suficientes e oportunas? Falar muito não necessariamente é garantir informação suficiente e oportuna. Porque se aquela pessoa só precisa saber o dia da vacinação, a vacina que o filho vai tomar e possíveis eventos adversos, né, que ele possa sofrer para ela se preparar, eu não preciso dar todo o histórico da imunização no Brasil para ela, ou ficar falando que quando a criança tiver 10 anos ela vai tomar isso. Quando a criança chegar aos 10 anos ela vai saber. Porque às vezes excesso de informação, que é o que a gente está vivendo hoje, também atrapalha, também confunde. Pode passar, por gentileza. E a conexão ao mundo digital, ela não garante o exercício pleno deste direito. Eu já ouvi muitas vezes o discurso de que hoje todo mundo tem internet, então não dá para dizer que a pessoa não tem acesso à informação. Será? Né?
E não é todo mundo que tem internet. A gente tem, principalmente nos estados do norte, tem muita dificuldade ainda de acesso à internet, que chegue as informações por via internet, né? Então, os indivíduos, primeiro, precisam ser alfabetizados e ter um mínimo de recursos financeiros ou sociais. E essa alfabetização, no caso, eu estou falando da alfabetização digital, não é nem saber ler ou não, mas é saber olhar uma notícia e identificar se ela é uma notícia falsa ou não. Saber porque, em vez de repassar direto aquilo que eu recebo no WhatsApp, saber o que se aquilo, quais são as características daquilo que me levam a desconfiar. E aí, dessa forma, evitar, inclusive, propagar informações falsas. Obrigada. Pode passar. O outro princípio que eu convido a gente a olhar para a comunicação, a partir, né, do trabalho da professora Janine Cardoso e da Inesita Araújo, é o princípio da equidade. Nos convidando a olhar para os contextos e como afetam diretamente o acesso das pessoas às informações e a possibilidade da apropriação dos inúmeros produtos comunicacionais das instituições de saúde, sejam impressos, televisivos, radiofônicos ou veiculados em meios digitais. Como eu falei, e eu vou me repetir muitas vezes assim na mensagem, mas é porque as realidades são diferentes e a gente precisa entender a realidade de cada um e trabalhar a comunicação nesse sentido. Pode passar, por favor? Por exemplo, eu tenho 2 cartazes aqui que a gente fez recentemente lá na Organização Pan-Americana de Saúde. No mês de abril, final de março, início de abril, o mês de abril é o mês dedicado no Brasil, né, ao mês da vacinação dos povos indígenas. E aí o lançamento desse mês da vacinação dos povos indígenas foi feito no município de Banzaê, que fica no interior da Bahia, junto numa região onde estão os quiriris, né, os povos quiriris, que ficam lá. E aí a gente foi, né, a gente se organizou para fazer a cobertura desse evento, né, para quem não é da comunicação. Cobertura é quando vai uma jornalista, um fotógrafo, e a gente vai lá para fazer uma reportagem do que aconteceu e tirar algumas fotos. E também nos pediram apoio, né, em materiais de comunicação que pudessem ser levados. E aí, de cara, a gente pensou, vacinação dos povos indígenas, vamos levar cartazes sobre vacinação. Então, o segundo cartaz ali, que fala sua decisão faz a diferença, é o cartaz de uma campanha da Organização Pan-Americana de Saúde, que foi feita, inclusive, pela nossa equipe de Washington, né, porque eu não mencionei no início, mas a sede da OPAS fica nos Estados Unidos, em Washington, D.C. Então, eles têm uma equipe de comunicação lá, que faz uma comunicação mais regionalizada, e a gente faz uma comunicação aqui voltada para o Brasil. Mas, muitas vezes, a gente se engaja nas campanhas que são propostas por eles e faz adaptações para a nossa realidade. Então, essa era uma campanha deles sobre a Semana de Vacinação das Américas, que também acontece junto ali no final de abril, início de maio. Só que as fotos, né, que eles tinham proposto eram de crianças brancas, loiras, com traços europeus, assim, né? E a gente estava indo para uma comunidade indígena, né? E como é que eu vou olhar para aquele cartaz e não me reconhecer? Né? Estou falando de uma população que precisa se reconhecer, precisa entender. Então, a gente fez uma adaptação a esse material, colocando a imagem, né, de uma mulher indígena brasileira, inclusive, foi minha colega que fez a foto dela em uma outra atividade alguns anos atrás. E aí a gente fez aquele primeiro cartaz. E numa conversa com a equipe de saúde, com a equipe do DICEI, a gente perguntou, mas qual é o grande problema aqui, né, na região? É hesitação vacinal? Porque inicialmente a gente estava pensando em fazer cartazes dizendo vacine-se, procure, né, unidade de saúde, básica de saúde. E eles disseram não, essa população ela não tem problema de hesitação vacinal. A gente fez um trabalho muito forte já há algum tempo junto com as autoridades locais, né, e
as lideranças, né, locais, o cacique, inclusive eu conversei com ele e tal. E essa mensagem já foi transmitida há muito tempo. Então, quando o cacique diz que é para se vacinar, eles vão se vacinar. Então, eles não deixam, eles estão com caderneta de vacinação em dia. O mês dos povos indígenas é só para incentivar, né, que as pessoas tragam as crianças e tal. Mas a gente tem um problema muito sério, que é com escabiose, também conhecida como sarna, né? Por que a gente tem esse problema? Porque as casas são muito fechadas, não tem muita ventilação, é da cultura, né, local que a família durmam todos juntos naquela casa, e aí a gente propaga, né, de uma forma mais fácil, e aí eles até chegam na unidade de saúde, a gente passa o tratamento, mas eles não lavam os lençóis, as toalhas e as roupas com a periodicidade que deveria ser a cada troca de roupa, né? Quem sabe melhor aqui como funciona, né, o tratamento da escabiose. Eles não limpam a casa da forma que a gente diz que tem que ser limpa, mas eles limpam do jeito deles. E há muito estigma, inclusive. Eles veem as manchinhas, a gente vê as manchinhas na pele, mas eles não dizem que é sarna, nem que é escabiose. Inclusive, essas palavras são muito estigmatizadas, né, por eles. Então, a gente está enfrentando dificuldade de combater isso, porque até é feito o início do tratamento medicamentoso, mas aí a pessoa não toma, né, as condições de higiene adequadas, e que não é que eles não tenham higiene, né, entendeu? Só que eles não fazem da forma como seria orientado, né, pela unidade de saúde. Então, se vocês pudessem dar um apoio nisso, e aí a gente resolveu, então, fazer um cartaz. E aí, se vocês observarem, a gente nem destaca o nome escabiose, né? A gente fala assim, coceira e feridas na pele, porque era isso que a gente queria chamar a atenção. Aí embaixo, ok, pode ser escabiose. E aí dá algumas dicas, né, de prevenção, tentando falar da forma mais direta e curta possível também, tendo em vista que é um evento, que esse cartaz vai estar ali, e as pessoas não vão parar horas para ler, tentando usar imagens, né, que possam chamar atenção, e sempre deixando uma chamada de ação, porque também não adianta eu dizer para eles, olha, se tiver os sintomas, pode ser escabiose, mas o que eu faço com isso? Eu preciso dar essa orientação. Procure a equipe de saúde. Então, essas foram duas experiências recentes, né, que a gente vivenciou e que mostram a questão da necessidade local. Então, a gente foi para um evento sobre imunização e falou sobre escabiose também. E aí, os nossos colegas da área técnica também fizeram dinâmicas, porque é um grande evento, né, para ilustrar para vocês, e que iam ter atividades e dinâmicas com a comunidade local. Então, principalmente com as crianças, foram feitas também atividades para explicar sobre a escabiose. Então, uma das atividades, eles pintavam a mão das crianças com têmpera, né, com tinta, e aí depois levavam elas para lavar a mão, assim, para elas entenderem como lavar a mão, por isso que pintavam bem, porque tinha que tirar toda a tinta da mão, né, então, ó, ficou aqui, então não lavou direito, então explicavam como que era a higienização mais adequada. Pode passar. O outro princípio que eu trago aqui é o da integralidade, né, olhando para os níveis de atenção e uma visão integral do sujeito e das linhas de cuidado, né, entender que para nós pode ser óbvio que ele vai entrar por essa porta, vai passar por aquela, mas para a pessoa não é. Então, tentar dar a orientação mais adequada de como vai ser o processo, né, do atendimento e do cuidado também é muito importante. E outra questão é que nas práticas de saúde existe um forte componente de comunicação, onde os profissionais da atenção básica ou especializada, prevenção ou promoção de saúde, estão diretamente implicados nesse campo e desenvolvem estratégias de comunicação, mesmo que não seja de forma planejada. E aí eu queria mostrar para vocês um vídeo que foi feito em 2023, junto ao Yanomami, né, como vocês todos acompanharam a situação que foi vivenciada lá. E uma dificuldade muito grande é que a comunidade não aceitava o cuidado médico, o cuidado pelo enfermeiro, o cuidado de saúde. Eles ficavam muito receosos.
Então, a agente de saúde indígena, né, que vocês podem ver ali, que ela está de azul e vermelho, no vídeo vai dar para ver bem, ela sempre estava junto, ela sempre fazia essa tradução também para eles do que estava sendo feito. E enquanto o agente de saúde, né, fazia as intervenções que eram necessárias, ela fazia as intervenções da comunidade dela, que seriam os rezos, as músicas, as canções, para que aquela pessoa, aquele que estava sendo atendida, se sentisse mais acolhida e mais em casa. E aí a gente fez um vídeo sobre isso, que eu, se pudesse passar. É o primeiro ali, os saberes. Isso, segundo. O reconhecimento da diversidade social e cultural dos povos e o respeito às diferentes concepções, valores e práticas são fundamentais para o trabalho de promoção da saúde. Essa articulação entre os diferentes saberes no cuidado à saúde, conhecida como competência cultural, é ainda mais importante em emergências como a vivenciada pelos indígenas do território Yanomami, porque constrói uma relação de confiança, garantindo uma maior adesão aos tratamentos necessários. Obrigada. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Isso é muito interessante. É tudo que eu procuro. Quer? Eu levo uma Professora puxada Carla. de tapete, é ótimo. Eu queria ser como Ficou o vídeo ali atrás. eu vou fazer boas ações. Que não é Vou não. morar em Los Não é não. Hoje a coisa não é da OPAS. Que ela fala coisas bem importantes, mas Hoje não é ela da está OPAS. traduzindo da OPAS. Na verdade, assim, é uma pergunta, por esse relato que tu trazes, assim, me veio a imagem de uma comunicação que vai até o território, uma equipe que vai até o território, que está presente, que no bom sentido, assim, absorve, se ativa. Isso, e aí essa imagem que eu tive no momento da tua fala, trouxe, né, adaptei para a minha vivência com a questão dos municípios, que eu, pelo menos, não tenho essa percepção de que em municípios, independentemente do porte, a comunicação, digamos, a equipe, né? Primeiro, que a saúde tenha uma comunicação própria, já não é algo, digamos, tão comum. Isso estou aqui falando do cenário Brasil, né? E essa comunicação ativa, de que está junto, acontece junto com a equipe da saúde. Não, digamos, cada um nas suas competências, obviamente, mas como chegar a isso? Né? E se é isso que acontece ali, se é isso que acontece nesses momentos, né, que vocês estão nos territórios como OPAS. Bom, então agora é a pergunta de $1 milhão, né? O que acontece? Não, a gente não consegue estar em todos os territórios. Inclusive o vídeo, não sei se vocês repararam, de fundo estava a minha voz. E não é porque eu gosto muito da minha voz e queria me exibir para vocês. É porque a nossa equipe é muito pequena. Assim como possivelmente a equipe da comunicação da secretaria é pequena, assim como em alguns municípios nem tem equipe de comunicação. Então a gente faz um pouco de tudo. E claro que é ótimo quando a gente consegue estar junto com os agentes de saúde, consegue pensar a comunicação. Mas é exatamente por isso que eu estou aqui. Porque todos vocês são agentes de comunicação. E a gente só consegue fazer esse trabalho junto ao território porque vocês estão lá no território, vivenciando tudo dia a dia e podem fazer esse trabalho integrado com a comunicação. Porque não tem como a comunicação estar ali junto. Bom, talvez, né, não vou falar assim que não exista, né, talvez em locais maiores, discussões maiores seja possível, mas eu também tenho essa experiência assim, junto a municípios. E uma época que eu dei palestras de comunicação com os municípios, eles falavam assim, que o mais comum era ter uma equipe de comunicação e que tinha que dar conta de tudo. Então, não é possível fazer isso e também nem deveria ser. A gente não deveria pensar a comunicação feita só por comunicadores.
A comunicação é feita por cada um de vocês, por todos vocês que estão lá no território, que estão na ponta. Então, muito mais do que eu preparar uma campanha para o Instagram, você que vai falar com a pessoa, que vai falar com aquela mãe, com aquele pai, com aquele idoso, você tem um papel de comunicação muito mais importante, muito mais ativo e muito mais efetivo, com muito mais influência do que quem fez um post no Instagram. Então, a comunicação, ela não... Seria lindo se a gente pudesse estar em todos os territórios e de fato, assim, essa experiência que eu trouxe, que a gente conseguiu conversar com os agentes de saúde, foi importante, mas só conseguimos porque eles estão na ponta e nos trouxeram também essa perspectiva, porque a gente chegou, vamos falar sobre hesitação vacinal, como não deixar, né, de vacinar. E não era a questão, né? Então, esse trabalho colaborativo é o mais importante, né? E o trabalho de quem está na ponta é ainda mais. Respondeu a pergunta, professor? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, contar alguma situação na sua região? Não? Então, vou seguir aqui. Outro princípio é o da descentralização. O favorecimento dos canais locais de expressão e circulação de mensagens, contemplação de diversos contextos e atores sociais. E aqui eu trago o exemplo do município de Bonfim, que possui mais de 13 mil moradores, e por ser pequena, a cidade brasileira recorreu a uma forma simples de chamar as pessoas para vacinação, mas com um grande alcance: os carros de som, que tocam vinhetas incentivando todos a se vacinarem. Sim, gente, século XXI e a melhor comunicação para esse município foi carro de som. Não foi post no Instagram, não foi TikTok, não foi... Porque nesse município, os carros passavam e davam uma mensagem mais efetiva. E não é só nesse município que isso acontece. Eu tive relatos de municípios no interior do Pará, que a campanha contra o mosquito da dengue foi feita junto com carros de lixo, porque o município não tinha dinheiro para passar um carro de som só sobre com alto-falantes. Então, mas o carro de lixo já passa todo dia, ele já passa no município todos os dias, já tem esse recurso, já está investido ali. Então vamos colocar um alto-falante no carro de lixo e a gente vai fazer a nossa campanha de prevenção à dengue, dizendo para as pessoas não deixarem água parada, não deixar, de como as pessoas podem se proteger, né, do mosquito da dengue. Por isso que comunicação não é técnica, não é só técnica, não é só tecnologia. Comunicação é relação e é estratégia, né? O que a gente faz com os recursos que a gente tem. Pode passar, por gentileza. E participação. Como um princípio organizativo do SUS, a participação recomenda que a sociedade seja ativa. Na comunicação podemos falar em direito de ser ouvido e considerado, seja em relação aos trabalhadores de saúde, como à população. Então, é quase um resumo de tudo que a gente está falando agora, né? E aí, como que a gente faz essa participação? Bom, tem os conselhos locais de saúde, né? Que é um caminho para ouvir a sociedade, mas é garantir que trabalhadores de saúde sejam ouvidos, garantir que a população seja ouvida. A gente teve uma outra situação uma vez que a gente foi conversar com a equipe do ambulatório trans de Brasília. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul também tem um ambulatório trans que é referência assim, para o país. E aí a gente queria escrever uma matéria, a gente queria contar um pouco sobre o trabalho. E aí a gente foi com uma equipe bem grande, inclusive, não eram só comunicadores, né? A gente tinha profissionais da área técnica também para essa reunião. E aí a coordenadora do ambulatório trans fez uma pergunta-chave. Quantos de vocês aqui nessa sala são da população LGBTQIAPN+. Vocês já pensaram que para a gente fazer uma campanha para a população LGBTQIAPN+, a gente precisa ter a presença de alguém dessa população? Né? Como que a gente vai fazer uma campanha para a população indígena sem a presença de uma pessoa indígena? Né? Então, assim, foi uma pergunta assim, que balançou a sala, assim, aí todo mundo se olhou, né? Aí as pessoas presentes se manifestaram, sou LGBTQIAPN+, e tal. Mas é uma pergunta fundamental. Às vezes a gente quer pensar, vamos fazer uma campanha aqui, vamos fazer um cartaz, mas vamos falar com essa população. E os idosos? Né? O que o idoso
gosta. Como que eu vou saber, né? Eu vou dizer o que ele tem que fazer, que ele tem que fazer atividade física, que tem que manter a mente ativa, mas eu sei a realidade dele. Diga para ele como, né? Ouça, escute. Ah, mas é difícil. Não é difícil, porque às vezes numa conversa informal, a gente já consegue obter alguns elementos. É saber escutar. Comunicação é sobre escuta, sobre acolhimento, sobre estar atento ao outro, sobre empatia. Pode passar, por favor. Então, eu queria que a gente pensasse, né, saísse daqui pensando em algumas perguntas, assim, né, que são os nossos desafios de comunicação no dia a dia e na vida. A gente está falando aqui no ambiente de saúde, mas na nossa casa, nos nossos ambientes, na escola, né, na faculdade, né, o que dizer e como dizer. Escuta. Para quem que eu quero dizer isso? Como? Né? Como eu vou dizer isso? Estratégias e não só produtos. A estratégia é levar a informação para aquele município. Então, ela vai no caminhão de lixo com som. Muito mais do que um produto, um folder que talvez não fosse efetivo. Pode passar, por favor. Onde? Contextos e processos de comunicação. E com quem, né? Quem são os sujeitos participantes, a credibilidade. Eu falei que na população dos quiriris, lá na Bahia, eles não têm problema de hesitação vacinal. Mas não foi porque o agente de saúde ou porque alguém do Ministério de Saúde chegou lá dando uma palestra e dizendo a importância da vacinação. É porque a liderança local entendeu isso e falou, né? E incentivou e comprou essa mensagem. Então, quem são os atores que dão credibilidade para esse tema que eu estou querendo tratar? Né? O agente de saúde que está lá no dia a dia, que já conhece aquela família há 10 anos, ele com certeza vai ser muito mais escutado do que uma pessoa que chegou ontem que ninguém sabe quem é, mesmo que a mensagem seja a mesma. Né? Pode passar, por favor. Então, assim, feito esse apanhado geral, assim, de alguns temas, é muito resumido, né, gente? Então, eu deixo até um convite aí, né, para os próximos módulos de comunicação, para quem quiser participar, assim, que a gente possa aprofundar. Eu vou falar um pouquinho de como a gente faz a comunicação, né, aqui no escritório do Brasil, trazer alguns exemplos, assim, que a gente passou já, que possa, para vocês conhecerem um pouco mais. Todas as comunicações da OPAS e da OMS, elas são embasadas numa política de comunicação. Né? Tem uma política de comunicação da OPAS e uma política de comunicação da OMS. Em resumo, essas políticas de comunicações dizem que a comunicação da OPAS tem que contribuir para metas de saúde pública claramente definidas, ter um público-alvo específico e se concentrar em resultados concretos, ser baseada em evidências ou em consenso científico, quando não houver evidências, e apresentadas em contextos. Pode passar. Aumentar a conscientização sobre problemas de saúde pública, propor soluções e indicar como a OPAS e a OMS estão contribuindo para tais soluções. Usar uma voz institucional uniforme por toda a organização para aumentar a confiança e manter a credibilidade. E utilizar o meio de comunicação mais adequado ao público-alvo e à mensagem. Pode passar. Bom, já falei que elas estão alinhadas à política de comunicação e elas também estão alinhadas à estratégia de cooperação do país. Ou seja, todo o trabalho que é desenvolvido pela OPAS aqui no Brasil, ele é baseado num documento que chama Estratégia de Comunicação do País. Esse documento é público, está disponível no site da OPAS, inclusive, que falam quais são as prioridades da nossa cooperação aqui no Brasil. Ele foi construído em conjunto com o Ministério da Saúde e aí todas as prioridades de ação desse documento estão disponíveis no site da OPAS para quem tiver interesse e quiser consultar. E a comunicação também, ela é baseada no entendimento de que comunicação em saúde é estratégia para o desenvolvimento sustentável do Sistema Único de Saúde brasileiro e para a melhoria das condições de vida de todas as pessoas. Pode passar, por favor. Lá na comunicação, né, como eu disse, a nossa equipe é pequena, somos 4 pessoas, e a gente trabalha nessas 6 áreas principais.
assessoria de imprensa, produção de conteúdo, redes sociais, audiovisual, cooperação técnica e gestão do conhecimento. Pode passar. Assessoria de imprensa, né? O que é o trabalho do assessor de imprensa no ambiente de comunicação? É o que faz o relacionamento com a mídia, então com os veículos, com a Zero Hora, com a Rádio Guaíba, com a Rádio Gaúcha, né? Eventualmente, esses veículos entram em contato conosco, pedindo entrevistas, pedindo dados, querendo checar informações, né? Que estão circulando, e aí a gente faz todo esse trabalho, a gente recebe essa demanda, normalmente ela vem por e-mail, e a gente vai atrás dessas informações, seja nos documentos que a gente tem da OPAS, e o site da OPAS, inclusive, ele é uma grande fonte para todo mundo que quiser consultar, assim, o que a OPAS fala sobre dengue, o que a OPAS fala sobre imunização, o que fala sobre tuberculose, com dados, né, que são baseados em evidências, dados concretos. Então a gente faz essa pesquisa e essa busca e direciona. Ou, eventualmente, em casos de entrevista, a gente tem alguns porta-vozes aqui no Brasil que podem dar entrevistas, e aí a gente faz essa articulação, esse contato para dar entrevista. Produção de releases. Releases são, né, não sei se todo mundo conhece essa palavra, mas é um material que é feito pela equipe de comunicação para enviar para a imprensa com as informações que a nossa organização, a nossa instituição querem passar. Então, talvez no dia a dia de vocês, dependendo de onde vocês trabalham, vocês já ouviram falar, eu preciso de dados para colocar no release. O que é? Alguém já ouviu? Já ouviu falar? Tem algumas pessoas fazendo sim, né? Então, basicamente é o quê? Quais são as informações que a gente acha que são importantes para abastecer aquele jornalista sobre aquele assunto que a gente quer falar. Então, a gente produz esses releases, participa de coletivas de imprensa, acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez, né? Que sentam algumas autoridades e falam, apresentam o tema que eles querem falar. E os jornalistas têm aquele momento para fazer as perguntas e tirar as dúvidas. E recentemente até teve uma coletiva, acho que foi ontem lá no Ministério, que era para apresentar dados sobre o que era mesmo o assunto, era sobre HIV e doenças, infecções sexualmente transmissíveis, né? Então eles apresentaram. E a gente também, eventualmente, faz algumas coletivas da OPAS. Não é muito comum aqui no Brasil a gente fazer coletivas. Normalmente a gente apoia as coletivas que são feitas lá de Washington. E o nosso diretor, ele está, o Dr. Jarbas Barbosa, ele é o diretor-geral da OPAS, ele é brasileiro, de Pernambuco, mas hoje reside em Washington. E aqui no Brasil a gente tem um representante, o cargo é representante do escritório da OPAS da OMS no Brasil, que é o Dr. Christian Morales. Ele é chileno. Pode passar. E aí aqui eu trouxe alguns dados assim, sobre comunicação. Saiu recentemente, a gente acompanha anualmente um relatório da Reuters sobre o perfil, né, assim, do consumo de mídia, né, o perfil de redes sociais, e recentemente saíram os dados de 2025. Então, quem estava no módulo de comunicação, a gente passou os dados de 2024 e fiz uma atualização. E aí hoje no Brasil esse relatório apontou que 78% das pessoas buscam notícias e informações por veículos online, né? Muito mais do que a televisão, que o índice é de 46%, e os veículos impressos, que é 10%. E esse relatório ainda trouxe um dado que não tinha nos outros, que a gente precisa começar a olhar aos poucos, mas sem desespero, que é que as pessoas também estão buscando informações por podcasts e pela inteligência artificial. Né? Então a gente precisa ter essa ideia, assim, né, de onde que as pessoas estão indo, buscando informações, porque isso pode ajudar a gente a pensar na nossa comunicação melhor. Pode passar. Isso é outra informação muito importante. Esse relatório apontou que o índice de confiança da população nas notícias é de 42%. Ou seja, né, as pessoas só confiam, né, em notícias, 42% das pessoas, né, é o índice de confiança. A minha comunicação no dia a dia, né, com o paciente, ela é muito mais efetiva, o boca a boca, né,
do que só as notícias. Então não adianta a gente só achar que vai mandar um e-mail com informações, vai botar na rede social, porque aqui o olho no olho é muito mais efetivo. Pode passar. Deixa eu ver como que eu dou de tempo aqui, gente. Bom, isso eu já falei, pode passar, que são, né, as instituições que nos procuram. A gente também faz algumas outras estratégias, assim, a gente em parceria com a Sociedade Brasileira de Imunização, o ano passado fez uma premiação sobre notícias que envolvem com o tema hesitação vacinal, causas, consequências e solução, né, para premiar reportagens que fossem, né, bem feitas e que incentivassem isso. E a gente teve repórteres da Globo, Agência Brasil, Correio Brasiliense, entre outros veículos que participaram e foram premiados. Pode passar. Também a gente faz um trabalho de produção de conteúdos, que é no site da OPAS, com matérias, cobertura de eventos, acho que eu falei aqui, que a gente vai no evento, faz uma matéria contando o que aconteceu, produção de histórias, que seriam reportagens especiais, produção de discursos, então eventualmente quando uma autoridade vai para algum evento, a gente faz essa produção de discursos, roteiros de vídeos, pode passar também, por favor. E aí, a questão das histórias é um trabalho, desde como a professora Carla até perguntou, que a gente vai a campo. É um dos trabalhos que, inclusive, eu confesso que é um dos que eu mais gosto de fazer. Porque a gente vai, né, no território e contar essa história, né, trazer, e isso normalmente é feito em texto, porque o nosso público-alvo não é a população em geral. O nosso público-alvo é outros municípios ou outros estados que possam ter esse material como uma boa prática. Então, por isso que a gente opta por fazer textos, e são textos mais longos, mais detalhados. Ter um arquivo também dessa boa prática. Inclusive, às vezes a gente faz em mais de um idioma, para que essa boa prática também possa servir de referência para outros países da região. Então, é o trabalho de contar histórias. Esse a gente fez sobre o trabalho das policlínicas regionais de saúde lá em Salvador, como eles estão transformando a assistência especializada lá. Pode passar também. Esse foi um dos que a gente fez na população Quiriri, né? A gente entrevistou o cacique, falou sobre como essa população enxerga a preservação do território como a saúde. E pode passar o próximo, por favor. E esse foi um trabalho que a gente foi no Hospital Alfredo da Mata, em Manaus, contar como funcionava toda a linha de cuidado do hospital para pacientes com hanseníase, que ele é referência para todo o Brasil. E nesse caso específico, a gente fez 2 produtos de comunicação. Essa história, que é enorme, assim, muitos textos, que a gente conta passo a passo. Assim. A pessoa entrou no hospital, dela foi para o balcão de atendimento, aí ela foi diagnosticada com possivelmente, né, com sinais identificados sinais de que pode ser hanseníase, então ela é passada para outro setor, toda a linha de cuidado, justamente para mostrar essa boa prática que possa ser replicada. Mas pensando na população em geral, que a gente também tinha muito perto o Dia Mundial de Enfrentamento à Hanseníase, a gente fez um vídeo. Aí, se você puder passar para nós, o vídeo é bem curtinho, que está ali no YouTube. Deixa eu ver se é o vídeo ali o dia da... Não, pode subir um pouquinho, o segundo vídeo ali, Dia Mundial de Enfrentamento à Hanseníase. 13 anos. E foi quando eu comecei a ficar com as garras nas mãos, né? As garras nos pés. Tem coisa que eu não consigo ter com acessibilidade. Se eu for fazer um café, se eu esquecer e pegar na panela quente, eu não vou sentir, vai queimar na mão. Porque até então as manchas, nos meus 12 anos, apareceram, mas até então falavam que era pano branco, né? O Dia Mundial de Enfrentamento da Hanseníase é uma oportunidade para lembrar que com diagnóstico precoce e tratamento adequado, a doença tem cura. Certificado que eu já estava com hanseníase. Me examinaram todo o meu corpo, né? E quanto mais cedo ela vir fazer o teste das manchas, vai ser melhor para ela. No Brasil, o tratamento está disponível no Sistema Único de Saúde, é gratuito e eficaz. O mais difícil para mim foi enfrentar, né, o preconceito das pessoas. Hanseníase tem cura, porque só é você vir atrás da cura.
Então, foi a mesma equipe que estava lá, eu e a minha colega que é do audiovisual. Foram dois materiais completamente diferentes, porque eram públicos diferentes. Então, no segundo material, por exemplo, vocês observam que são frases mais diretas, ele é mais curto, mostra sintomas e o que precisa ser feito. Olha, esses são sintomas e o SUS disponibiliza tratamento. Né? O outro material, não está com ele na íntegra, mas vocês podem consultar no site da OPAS, se for de interesse, conta toda a linha de cuidado. Então, né, eu não espero que a pessoa vá se proteger da hanseníase lendo aquele texto, né? Então, só para exemplificar. Pode passar, por favor. A gente tem as redes sociais. Aqui no escritório do Brasil, a gente trabalha com Twitter e Facebook. A OPAS também tem um Instagram, só que o Instagram ele é administrado pela nossa equipe de Washington. Prioritariamente os materiais do Instagram são em inglês e espanhol, e a gente eventualmente tem alguns materiais em português. Essa é uma decisão estratégica da organização, né? E então a gente só mantém. Pode passar. Aí eu trouxe alguns dados, e até um dado muito curioso, porque quando eu fui pegar esse relatório, essa semana me chamou muita atenção. Até o ano passado, a rede social mais acessada pelos brasileiros era o WhatsApp, seguido do YouTube e seguido do Instagram. E esse relatório nos trouxe uma mudança, né? É pouco ali, 37%, 36%. Mas o YouTube está em primeiro lugar. Então também é para nos convidar a pensar, por que o YouTube está em primeiro lugar, né? Então eu trouxe esse dado para a gente pensar um pouquinho. Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu sei que já está no horário, pode passar. Eu não vou mostrar para vocês, porque a gente fez um teste ali e o link não funcionou. Mas só para contar que a gente fez sim uma campanha do TikTok, né? Eu até sou bem resistente lá no TikTok. Sobre o TikTok, a gente não tem conta no TikTok na OPAS. Mas essa campanha foi um caso muito específico e era um público muito específico, por isso que eu achei importante trazer. Foi uma campanha feita em parceria com a Anvisa, e o público eram jovens sobre a utilização do vape. Porque a gente, né, percebeu que as empresas, né, de tabaco, né, estavam se utilizando de estratégias assim, para convencer os jovens a utilizar o vape como se fosse algo seguro. E aí o que a gente fez? Não foi uma campanha assinada. O que significa uma campanha assinada? Que é uma campanha que vai com a logomarca da OPAS ou da Anvisa, porque a gente entendeu que esse público não fazia muita diferença, a gente, né, até poderia até ter uma certa rejeição, porque tem uma instituição vindo aqui falar para mim. E a gente contratou influenciadores do TikTok, e aí a gente disse mais ou menos o que a gente queria, né, fez um briefing que a gente chama, o que a gente imaginava que precisava conter nessa campanha, e cada influenciador criou o seu vídeo naquele padrão, não sei se todo mundo conhece o TikTok, mas o TikTok tem uma linguagem própria, né? A minha geração tem vídeos que eu não acho nem graça, mas esses vídeos fizeram muito sucesso, porque eles fazem toda uma dancinha, uma coisinha, não sei o quê. Então, a gente era para esses jovens, né, de 18 a 24 anos, durou um mês. E pode passar, por favor. E aí a gente teve uma repercussão muito boa, assim, né, de retorno. Então, assim, publis que eu assisto até o fim, vape não é legal, odeio gente que fuma pendrive, e aí alguns influenciadores de fato usavam pendrive para, né, para indicar o vape, assim, né, fazer uma sátira. Pode passar, acho que é mais. Publi educativa maravilhosa, não acredito que eu morri de dar risada em uma publi contra o vape e tal. Então não era assinada a campanha, mas como a gente ia garantir que as pessoas soubessem que essas informações eram as informações de qualidade. Então, na legenda, né, do vídeo, a gente colocava: para mais informações sobre o vape, consulte tais e tais links. Aí era um link da OPAS e um link da Anvisa, que é a fonte de referência ali com informações baseadas em evidências. Pode passar. Aí também são exemplos de outras atividades que foram feitas ao longo dos anos nas redes sociais, com videoaula, séries de vídeos. Pode passar também. Pode passar também. São alguns exemplos de card. A gente tem a equipe de audiovisual, quer dizer, que é minha colega, né, que faz o audiovisual, fotografia, filmagem e tal. Pode passar. E aí a gente, na área da comunicação, tem feito um trabalho também forte de cooperação técnica, que é aqui entra a nossa grande parceira, que é a Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul.
com outras instituições, cursos e oficinas. Pode passar. Então, desde 2024, a gente tem ministrado disciplinas de comunicação. Começaram com disciplinas, aí depois se transformou em um módulo de comunicação. E a gente espera que seja uma parceria de longa, né, que a gente possa continuar trazendo a comunicação aqui para a especialização. Pode passar. A gente também coordenou um módulo na pós-graduação de comunicação de saúde na Fiocruz, isso foi em 2020, que é uma nossa parceira. Ainda não teve outra edição, né? Acredito que para o ano que vem vai ter uma outra edição dessa pós-graduação. E outras oficinas, assim, sobre oficina técnica do ImunizaSUS para gestores e trabalhadores de saúde, módulo de comunicação sobre segurança da vacinação, oficina de trocas de comunicação de risco. Às vezes a gente faz oficinas também voltadas para jornalista, para tentar trazer um pouco mais os nossos temas da saúde de uma forma que eles entendam melhor também, porque às vezes a gente vê na mídia, né, algumas coisas, poxa, por que falou dessa forma, né? Então a gente tem feito isso também. Pode passar, por favor. E a gente também fez um projeto de comunicação comunitária, junto em parceria com a Fiocruz, que é justamente isso, assim, dar espaço para as iniciativas locais comunicarem da forma que aquela iniciativa entende que pode comunicar. Então é um último vídeo, ele é bem curtinho, eu prometo, a pandemia e o território, só para vocês conhecerem um pouquinho sobre esse projeto. Comunicar sobre saúde no olho no olho. Uma comunicação feita pela comunidade e para a comunidade. Essa é a meta das 15 propostas selecionadas na chamada pública da Fiocruz e da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Em cada uma das 5 regiões do país, 3 projetos de comunicação popular e comunitária estão desenvolvendo ações e produtos que falam sobre saúde em nível local, mais próximo da realidade e da necessidade de cada território. Salen con una motivación, salen con una información diferente, salen con esa motivación de saber más sobre lo que es el COVID y sobre lo que es las vacinas, incluso por el cuidado de nuestra familia, porque la mayoría han sido madres que han participado en este proyecto y el impacto ha sido increíble. Cursos para a formação de mais comunicadores populares, podcasts e campanhas nas redes sociais, vídeos, boletins virtuais, web rádio e rádio post, carro de som e moto divulgação. As ações de comunicação comunitária em saúde têm vários formatos que buscam estimular a vacinação, combater a desinformação e fortalecer os territórios para enfrentar as crises sanitárias, como a pandemia da Covid-19 e suas consequências. Como podes duvidar da eficiência das vacinas, meu caro? Por favor, né? Nem todo mundo é um Oswaldo Cruz, que dá nome a um instituto e que é dono de todas as respostas. Por que você não tomou a quarta ainda? Porque eu não sabia. Tô sabendo agora disso. Porque você não tomar ou não foi nessa parte de tempo? Não, porque relacionou mesmo. Mas não relaxa não, viu, meu amigo? Bom remédio, viu? Os resultados já estão aí, graças aos coletivos que propõem maneiras diferentes de comunicar, quebrando a distância entre quem emite y quien recibe información. La metodología de este proyecto, ella fue diseñada para utilizar el boca a boca, utilizar esas reuniones, esas charlas, palestras comunitarias, en grupos pequeños, grupos cerrados, simplemente para replicar algo que ya se hace en la comunidad, que es sentarse a hablar con tu vecino. Um trabalho incansável e criativo, que reconhece a comunicação como um direito humano e valoriza seu papel estratégico para ajudar populações vulneráveis a superar crises econômicas, sociais e sanitárias.
Bom, esse foi um projeto, né, da OPAS em parceria com a Fiocruz e com financiamento do governo do Canadá, que a gente teve e valorizou as iniciativas de comunicação comunitária. Pode passar também, já estou encerrando. Pode passar mais uma, por favor. No site da OPAS, quem tiver interesse em ler mais sobre comunicação de saúde, comunicação para evitar a hesitação vacinal, a gente tem uma série de publicações. Eu convido, né? Eu botei algumas aqui, também sobre segurança no trânsito, e pode passar também. Então, em resumo, assim, de tudo que eu falei hoje, o que eu gostaria que ficasse, né? Que a comunicação de saúde, ela tem que ser centrada nas pessoas, baseada em evidências, multidisciplinar, estratégica, orientada por processos, custo-efetiva, criativa em apoio à estratégia, pode passar, por gentileza, específica para o público ou a mídia, voltada para a construção de relacionamentos, focada em resultados comportamentais e sociais, inclusiva das populações vulneráveis e desassistidas, pode passar. E retomando o que a gente falou no início, então, ser fluente em seres humanos é escutar, adaptar, traduzir e transformar e fazer pontes e não fazer discursos. Então, queria agradecer a escuta de vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, eu estou aqui super à disposição. Se quiser fazer em outro momento também, aqui estão os meus contatos. Obrigada. Nossa, eu estou com 500 ideias, mas como temos horários, né, institucionalizados a cumprir, agradecer muito, Sara, a tua presença, a tua vinda aqui para o Rio Grande do Sul. Sei da agenda louca, assim, no bom sentido. Loucura sempre tem um bom sentido, né? Também acha, né? E assim, eu com certeza, né, manterei contato para planejarmos essas ideias e tomara que, né, que continuemos para o ano que vem para nova, né, com a nova turma, que seja uma presença constante ao passar aqui na Escola de Saúde Pública. Devolvo para a nossa cerimonialista. Bom, pessoal, faremos agora um breve intervalo para o café. Convidamos todos para participarem do COF, 15 minutos, e voltamos com o próximo painel. Aproveitem!